problema do agroglifo é que muito falou na Discovery que eram uns vovozinhos lá que ficavam andando no milharal. Todo mundo sabe. Não, teve os dois casos. Hugendorf. Que é esse caso do... Eles disseram que eles que faziam e pediram para eles, então faça. Né? Eles fizeram alguns. Que você vê que o diâmetro do que eles fizeram é em torno de 10 a 15 metros, 18 metros. Né? E os agroglifos, eles são assim de 50, 60, 200, 800 metros. Aí é muito. Aí precisa de muito vovozinho para fazer. Outra, quando eles fazem um desses de 15 metros, eles levam algumas horas para fazer. Né? E os agroglifos surgem, por vezes, em segundos. Né? Segundos mesmo. Quando a formação é mais complexa, às vezes surgem algumas formas, aí passa um período sem nada, aí surgem outras formas, mas essas formas, quando surgem em segundos. Né? Para fazer um disco não fica assim 10 minutos até surgir. Não, está lá o campo em pé, faz e surge a forma. Caramba. Né? Quem já assistiu isso ao vivo, e lá na Inglaterra eles fazem as vigílias porque eles aparecem muito no mesmo lugar. Né? Num ano aparece aqui, no outro ano um pouquinho afastado, mas na mesma área. Então eles, como sabem que vai aparecer ali, já ficam de olho fazendo as vigílias. Então vários deles já assistiram o agroglifo surgindo. E ele é assim. E o que eles viram? Que é do nada rough. Do nada surge. O que as câmeras registram até é uma interferência eletromagnética, eu diria, porque parece como se fosse um clarão, mas quem está ali parado não percebe o clarão. Né? Pela câmera você sente parece como se fosse um flash. Né? E o campo fica com uma carga, o desenho, não o campo. O desenho fica com uma carga eletrostática muito forte, a tal ponto que quando as pessoas entram logo que se formou, pula faísca das plantas, né? Faísca elétrica das plantas na roupa das pessoas. Aquele estralo, né? Bom, tem uma série de coisas, mas enfim, agroglifos muito grandes surgem no máximo em minutos, eu diria assim. E em pontos onde tem gente observando. Né? Diz, só à noite. Não, aparece durante o dia. Um dos agroglifos clássicos, alguns ônibus pararam e as pessoas desceram para ver as pedras de Stonehenge. E essas pessoas, acho que eram umas 30 que estavam ali, uma delas disse, olha ali no campo está aparecendo. E surgiu, as 30 pessoas assistiram o surgimento de um agroglifo de mais de 200 metros, né, de extensão. Ali ocorreu duas coisas interessantes. Primeiro, essas pessoas que foram no agroglifo fresco, as mulheres relataram que passaram a apresentar irregularidade no seu ciclo menstrual, e as que já estavam na menopausa voltaram a ciclar, voltaram a ter ciclo. Né? Houve alterações físicas. A Lucy Pringle é uma das que estudam, sabendo que tinha surgido, porque lá eles se comunicam muito rápido, fretou um aviãozinho, um teco-teco, vamos dizer assim, um avião pequeno, e esse avião sobrevoou sobre o agroglifo. Quando ele estava passando, houve interferência na aviônica do avião. Então ele fez a volta, o piloto disse, não, houve algum estalo. Quando ele passou de novo, né, houve de novo essa interferência, né, de apagar os instrumentos. Aí ele falou, não vou passar mais porque há o risco de cair a nave, né? Alguma coisa assim. Não houve nada disso, mas ele achou que haveria esse risco e não quis passar de novo. E essa Lucy Pringle fez a partir desses relatos, dessas mulheres, começou a pesquisar e viu que várias pessoas que entram no agroglifo, especialmente quando ele é fresco, têm alterações físicas, né? Alterações cardíacas, pulmonares e hormonais e tudo mais. Caramba. Então, esse é um dos aspectos também, né? Mas tem vídeos públicos do agroglifo se formando? O Gary King apresenta nas palestras dele, eu já assisti a formação de um agroglifo, se não me engano, de 800 metros de diâmetro. Levou 3 horas para surgir durante a madrugada, mas era assim, apareciam alguns elementos, parava, ficava uns minutos sem ter, de repente aparecia mais alguns elementos, e quando eles ficaram um tempo e que não apareceu mais, já estava começando a clarear o dia, que ele entrou no agroglifo, começou a pular faísca, né, nele, na companheira dele. Isso foi filmado, tinha um cara lá com uma prateleira cheia de câmeras nas várias faixas de
de luz, né? Desde infravermelho a ultravioleta, as várias câmeras em vários modos registrando, então ele tem esses registros. Caramba. Isso é recente? Mais ou menos. É dessa última década de 10 aí. Mas isso vem acontecendo há muito, os agroglifos na Inglaterra? Olha, os agroglifos, eles tiveram um boom a partir de 1972. Aí começou a surgir muito. E está lá na Inglaterra até hoje. Só lá ou tem outro lugar? Não, tem no mundo inteiro. E quando ele começou a surgir, as pessoas começaram a falar os círculos ingleses. Só que começou a surgir em outros países. Então não é mais círculo inglês porque aparece em outros países. E também não são só círculos. Aparece quadrado, triângulo, losango, formas abstratas, de várias formas. Então o termo círculo não cabe mais. Daí ficou pensando aqui no Brasil, como a gente chama crop circle, círculo na plantação, mas daí não é mais círculo, não é círculo em inglês. Então se pensou, é no campo, então é agro, né? E glifo, escrita, ou então agrograma, também alguns falam. Acho que agroglifo é um termo que pegou mais assim. E nesse caso, esse que foi filmado, que raios de genialidade ele teve de preparar as câmeras ali? Porque ele sempre aparece. É no lugar. É no lugar. E ainda o curioso desse grandão aí que apareceu é que o terreno ele é irregular. Acidentado, né? E você olhando assim no terreno, como ele é curvo, por exemplo, um círculo. Né? O círculo aqui parece uma elipse, porque ele é assim curvado. Quando você olha de cima está certinho. Está certinho redondo. Cara. É. E a ciência atribui a que isso? A ciência não atribui. A ciência esquece. Esquece. Os cientistas na década de 70, 1970, né, foram chamados para estudar o fenômeno. Claro. Como eles não conseguiram entender nada, eles disseram, eu não sei explicar, eu vou ficar de fora. E a partir de então, a ciência ortodoxa, os cientistas da ortodoxia, não levam a sério ou negam o fenômeno. Dizem, é só espichar uma corda, como eu já ouvi esse termo espichar em vez de esticar. Espichar uma corda e começa a fazer o círculo. É como o Hugh e o Doug faziam. Só que isso quebra a planta. E você até faz um desenho. Os que o Hugh e o Doug fizeram, a gente tem imagens de cima, são tudo torto. É feio, né? Mas tem empresas que se especializaram em fazer isso e elas fazem algumas até cortando a gramínea, só para fazer o desenho. Empresas? Empresas. Para quê? Crop Circle Makers. Eles fazem isso por dinheiro. Por exemplo, a Nike contrata, eles vão lá e fazem. A Hello Kitty contrata, eles fazem o desenho da Hello Kitty. Sim. E outros fazem no jeito tradicional, ou seja, com uma tábua presa em duas cordas e vão pisando e amassando o capim. Eles fazem um desenho no capim e levam horas, às vezes dias, para fazer um desenho de médio tamanho, até eu diria assim, com relativa complexidade. Só que eles amassam, eles estragam, a planta morre. Né? Se ela é feita verde, ela vai morrer. Ali não se permite a colheita. No agroglifo verdadeiro, a planta não é amassada, ela é curvada, entorta o caule, entorta o nó da planta. Entorta até algumas plantas até 180 graus, mas na maioria até 90 graus entorta. Eu tenho uma fotografia feita em couza. Couza é a granola, canola, desculpe a minha falha. As pessoas dizem, a canola não existe, é uma empresa. Não, canola é couza, é uma planta, né? A haste dela é muito frágil, ela tem um miolo poroso, parece uma esponja. Se você tentar vergar, ele já estoura aquele caule, quebra muito fácil, muito delicado. E nos agroglifos aparece nas fotos ele entortado 180 graus, curvado 180 graus para fazer o desenho. E a planta continua o seu desenvolvimento, a máquina consegue colher tudo, né? O trigo, cevada, o que for. Esse é o primeiro sinal, é o mais evidente que tem. O falso é um desenho com a grama morta, a gramínea morta, a planta morta. E no verdadeiro elas estão curvadas e segue o seu crescimento vegetal normal. Mas, entre outros fenômenos que tem, por exemplo, se percebeu que equipamentos eletrônicos começavam a dar defeito.
E aí se levou equipamentos e dá para até baixar aplicativo no celular para fazer isso. Sensor de campo eletromagnético. E você se medir aqui na sala, essa sala está bastante equipada, vamos dizer, vai dar aí uns 450 miligauss, você medindo ali no sensor eletromagnético. No campo, não tem fonte energética nenhuma, né? De dia ali, por causa do sol e tudo mais, você vai chegar aí a medir a 10, 5, 15 miligauss. Uhum. Então você vai no campo, está lá o agroglifo, você vai medindo, o campo está medindo isso, 5, 10, não tem eletricidade. Quando você entra 30 centímetros fora do agroglifo é zero, vamos dizer assim. Você entra no agroglifo, mais 30 centímetros, pula para 600, 800, 900 miligauss. Mais adiante já dá 1.200. Já houve quem, mais ao centro do agroglifo, tenha marcado 5.000 miligauss. Acima de 1.200 já se diz que quem tiver marca-passo já não deve entrar porque pode dar problemas. Então eu digo, quem tem marca-passo não vá visitar agroglifo, porque pode dar chabu aí. E essa energia é uma espécie de... seria uma coisa que nem um ímã, assim, uma coisa que tem uma força. É mais que um ímã, ela é eletromagnética. E para se apagar as lâmpadas aqui da sala, né, cai a zero. Né? Como que você mantém por até 3, 4 dias sustentando uma energia eletromagnética sem uma fonte, sem uma tomada, sem uma bateria? Uhum. Né? Mas isso permanece no formato do desenho. Né? E a gente vai 2 dias depois, você consegue medir, e mede bem. Né? Logo que surgiu o primeiro aqui no Brasil, em Ipuaçu, o GVR podia, eu não pude ir porque foi no meio da semana, eu não podia sair do serviço. E aí ele, sabendo que nos celulares lá na Inglaterra dava problemas, ele foi verificar no dele. Quando ele viu, lá em Ipuaçu, a torre de celular mais próxima era em Chapecó, Xanxerê, não, Chapecó, a 40 quilômetros distante. Então não alcançava, ainda mais que a região é irregular, não, acidentada. Então lá não tinha, as pessoas não possuíam celular naquela época porque não tinha antena por lá. E o celular dele, quando ele foi olhar, estava com o sinal cheio, as 5 barrinhas cheias. Uhum. Ele começou a ligar, ligou para mim, ligou para vários outros colegas de dentro do agroglifo. Lógico que essa notícia espalhou ali na cidade, as pessoas que foram lá levaram um celular de cada operadora. Colocaram dentro do agroglifo os 5 celulares com o sinal cheio, numa região onde não tem torre de celular. E pegou, todo mundo começou a falar com todo mundo de dentro. Mas você sai da agroglifo não pega. Só no a dentro solução para as operadoras é trazer o ZT aqui. Encher de agroglifo, só que só funciona dentro, como se fosse uma cabine telefônica. Né? Só funciona no desenho. No desenho. Se você sair, sei lá, 10, 15 centímetros, já não funciona, só funciona ali dentro. Uma coisa dá para concluir, lá tem muita energia eletromagnética. Muita energia. Isso é um fato. E para manter essa energia, precisa de uma fonte, e a gente não acha essa fonte. Porque está no meio do nada. Está no meio do nada, então a gente diz essa fonte deve estar numa outra dimensão. Para continuar sustentando isso. Né? Incrível. E aí você já entra em outros campos de pesquisa. Mais ou menos? Mais ou menos. 3, 4 dias. Aí ela vai decaindo. Né? Caramba! Mas tem mais fenômenos ali. Por exemplo, os insetos ali dentro estão todos mortos. Dentro do agroglifo você não ouve mosquito. Eles não tem... Outra solução boa aqui. A gente encontra insetos mortos ali dentro e você encontra às vezes a mosca presa pela probóscide, pela trompa dela, né? Grudada a mosca ainda viva, mas grudada na planta. Você pega a haste ali, está ali a mosquinha, né? Você consegue pegar na mosca. Passarinhos vêm voando e quando chega em cima do agroglifo eles batem e desviam, não passam por cima. Coisa. Os animais de fazenda, gado, cavalo, não vai no agroglifo. Cachorro sozinho não entra. Se as pessoas pegarem o cachorro no colo, ele vai, né? Mas ele sozinho, ele sente que tem alguma coisa esquisita. No Canadá já se observou, acho que foram em 2 agroglifos ou 3, passarinhos dentro do agroglifo estavam com o corpo explodido, semicarbonizado, sem sangue. Explodido. Né? Não é que algum animal comeu, não, com a aparência de que explodiu de dentro para fora, uma coisa assim.
Eles encontraram 2 aves assim. E eles encontraram aquele, como a gente tem aquele ouriço, aquele porquinho espinho, né, o ouriço, mais na periferia do agroglifo, também explodido com a carne carbonizada, sem sangue, ausência de ossos, umas coisas assim. E um outro mais próximo, um pouco mais ao centro, não tão no centro, mas mais ao centro, ele estava voltado com o focinho para o interior e a cauda para o exterior do agroglifo, né? E a gramínea estava dobrada assim, na perpendicular dele. E os espinhos dele estavam todos na perpendicular. Ele foi desenhado, ele foi agroglifado no mesmo formato, morto também, né? Mas com os espinhos acompanhando a mesma direção do acamamento das gramíneas. Então tem efeito em macrofauna também, e um efeito terrível. Então já imaginou se uma pessoa está andando no campo e forma um agroglifo em cima da pessoa? Eu ia perguntar, nunca aconteceu? Nunca. É que também é no meio da plantação, né? Exato, mas que nem essas pessoas que vão fazer essa vigília. Que tal que o cara surge algumas formas, e a pessoa, deixa eu ir lá ver, e daí surge mais uma forma em cima da pessoa. Então eu acho que há um risco. Talvez, tipo assim, ainda não aconteceu nenhum acidente, mas com o aumento do número de curiosos, é possível que possa ocorrer algum acidente, talvez até com êxito fatal.